Pilastra da Verdade. Voltei com novos argumentos, novas indagações, com mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Um abraço a todos os meus amigos. Você que já começou a assistir este vídeo, esta matéria ou este programa. Se você estiver em um hospital ou passando por alguma dificuldade, a primeira coisa é que você deve usar o seu psicológico e se fortalecer e lutar. Lutar para o seu bem-estar. Só você pode cuidar de você mesmo. E o psicológico do ser humano é muito importante quando você fortalece ele. Não busque em oração, não busque em religião, não busque nada disso que você não vai encontrar. Você só vai encontrar força para continuar vivendo através do seu psicológico. Somente isso. E você pensa bem, medite, observe as coisas, se cuide o máximo possível para que você possa usufruir daquilo que você ainda tem nesta terra. Então te desejo tudo de bom. Quando eu falei aqui sobre o personagem Moisés, que não é, o que eu falo aqui não é crença e nem achismo, não. Isso vem de fatos, vem de evidências, deixando claro, evidências de fatos históricos e a evidência de que não tem nenhuma documentação ali na região do Egito que prova que o Moisés bíblico existiu. É um personagem criado por autores criando coisas de religião. Deixando claro. E eu falei aqui e alguns me criticaram. Deles de dizer, qual é a certeza que você tem? Ninguém tem certeza de nada. Mas, contra fatos não há argumentos. Não só é eu, ou não sou eu somente que relata aqui que os personagens da Bíblia, na sua maioria, nunca existiram. É tudo crença. Então nós vamos para esta página aqui e observa o que alguns especialistas de histórias falaram neste podcast, onde aqui também está o Pirula, do lado aqui, no podcast ali do Vilela, e você analisa o que esses caras falam aqui, para eu completar a minha fala. Porque quando alguém critica o Antônio Galvão, quando ele fala sobre essa questão de Bíblia, das mentiras que vem enganando o Brasil através desses personagens da Bíblia, tem que entender que não é só eu que falo sobre a inexistência dessas besteiras, desses personagens que só enganam as pessoas e enriquecem líderes religiosos de todas as vertentes da terra, que ganham dinheiro às custas de pessoas simples, indoutas, que não tem como pesquisar, não tem como deixar de crer nessas besteiras religiosas mentais. E aí são essas pessoas que infelizmente estão financiando esses charlatões, esses mentirosos, e na sua maioria, com raras e honrosas exceções, bandidos dentro de denominações, usando paletó e gravata e enganando pessoas. Não estou aqui dizendo quem é ou quem não é, mas tem muitos aí que a gente observa, que a gente não pode dizer é fulano e é beltrano e é ciclano,
tem que ter essa cautela. Mas o que tem de criminosos dentro de denominações que dificilmente vão ser revelados para a justiça da terra, que age quando tem nas mãos, que estão enganando pessoas indoutas, passando aquilo que eles não podem provar. E aqui eu não estou aqui para provar nada. Eu falo de relatos e fatos em questão de pesquisa. Mas hoje eu vivo mais pelo dia a dia, pela constatação do momento, das coisas. E quando eu vejo que tem tanto mentiroso aí na internet, ganhando dinheiro, propagando mentira, esse que eu vou mostrar na tela mesmo aí, que é um mentiroso, um dos maiores mentirosos que propagam mentiras místicas no canal dele, nas plataformas onde ele participa, que deveria tomar muita vergonha na cara, mas não toma, porque tá ganhando dinheiro com isso. Né? Que pensa em um cidadão que quando começa a falar sobre o misticismo mentiroso no canal dele, cara, é como eu falei aqui, dá vontade de vomitar. Eu quero até evitar muito de estar mostrando esses caras falando aqui no meu canal. Às vezes eu pego alguns parágrafos apenas para fazer o conteúdo aqui, para alertar as pessoas, porque a gente se sente mal, assim, cara, de ouvir. É um mal-estar de ouvir o quanto esses caras mentem de uma forma tão agressiva para enganar pessoas simples que estão financiando esses charlatões na internet. Fica aí que você vai gostar deste vídeo. Quando eu falo que o Moisés bíblico nunca existiu, eu não estou criando nada aqui, não estou inventando não. Olha o que esses especialistas falam aqui e tomem as suas conclusões. Moisés. Historicidade de Moisés. Isso é simples. Ele realmente não existiu como figura histórica conforme está na Bíblia. É mesmo? Ponto. Ele não existiu. O quê? Eu adoro a simplicidade do Jonathan. Que bom. Que uma coisa. Não há provas? Não tem provas. Nem do êxodo do Egito a gente também não encontra provas. Do êxodo tem prova negativa. O cara não tá falando em qualquer podcast aqui não, viu? Presta atenção. Em que sentido? Que naquela época... Que, assim, você tem evidências de que não poderia ter acontecido. O que o Pirura tá falando aqui é uma verdade. Tem evidências. Por quê? Porque não tem nos anais da história do Egito. Teria que ter alguma coisa. Mas não tem. Que existiu esse Moisés. Olha só. É prova negativa. Henrique, quer comentar? Eu não bato o martelo nessa questão. Eu acho que o êxodo tal como está descrito em Êxodo certamente não aconteceu. Porque é uma quantidade de pessoas muito grande, são 600 mil homens do exército dos israelitas. Você inclui aí então as crianças, os idosos, as mulheres. Daria mais ou menos, se estima mais ou menos, seriam 2,5 a 3 milhões de pessoas ficando 40 anos ali rodando numa região. Isso deixaria algum vestígio arqueológico de... O que ele está falando aqui é pura verdade. Não tem cabimento. Não tem cabimento de um cara que tirou... Vamos continuar aqui. Que o cara que tirou mais de 2 milhões de pessoas de um território, vagando 40 anos em um deserto, e não achar, os arqueólogos, não achar nenhuma ossada. Porque se você não sabe, segundo a história do conto do vigário, todas essas pessoas morreram no deserto. Foram aqueles que nasceram no deserto. Os que entraram em Canaã foram aqueles que nasceram no deserto, segundo a história. E os únicos que saíram do Egito, Josué e Calebe, que entraram na suposta Canaã. O restante, os que nasceram
no deserto, segundo a história. Porém, os que saíram do Egito, mais de 2 milhões, morreram no deserto. Eles foram enterrados aonde? E por que arqueólogo nunca achou nada que pudesse comprovar que aquele povo morreu ali naquela região? Nem ossada de 100 pessoas. Preste bem atenção, gente. Cerâmica, de objetos que foram utilizados, ossadas, coisas desse tipo, né? Mas a possibilidade de um evento que é o lastro histórico do Êxodo ter acontecido e depois ter crescido na tradição oral e se tornado mais mitologizado, mais lendário, e tornado um mito fundacional daquele povo, eu acho que não é possível descartar. E, de novo, a gente entra naquela questão da quanto de evidência a gente precisa para considerar. Não, mas era nesse sentido até que eu estava falando, assim, Moisés bíblico, esse que libertou 2 milhões de pessoas do Egito, esse não. Mas como o Henrique falou, essa ideia de ter algum líder que tenha libertado, talvez algum grupo de escravos que não deixou um registro, isso realmente é uma coisa que pode ter acontecido. Mas tem evidência de que os judeus eram escravos? Os judeus não, os hebreus, né? Os hebreus eram escravos no Egito? Não, isso a gente realmente não tem. Não tem nenhum tipo de evidência nesse sentido. Até como o Pirula mesmo disse. Deixando claro, eles estão dizendo que não há nenhuma evidência de que o povo hebreu, porque se tornou judeu depois, né? Depois da reforma lá no país. Canaã, Israel, né? Tribo de Judá, e dali por diante para surgir judeu. Mas os que saíram do Egito, segundo a história, eram hebreus. E prestem atenção, não há nenhum relato, não há nenhuma historiação que possa comprovar que houve um povo hebreu que posteriormente seria chamado de judeus, que viveu no Egito como escravo por 400 anos, ou por quase 400 anos. Então não se tem nenhuma prova de que José, lembra da história de José do Egito, ou José no Egito, o José que foi governador do Egito, e o Moisés, que foi como se fosse um irmão de Faraó, Ramsés II, ali, criado por uma egípcia, igualmente filho, para depois vir a historiação ou a história das 10 pragas e a tirada do povo do suposto Egito. É uma mentira deslavada, não tem nenhuma prova disso. A única evidência que temos, é de que Moisés, ele tão somente é um personagem religioso como qualquer outro de qualquer livro sagrado. Aceita que dói menos, cara. Não sou eu somente que falo isso, não. Isso existe até evidência negativa. Por exemplo, a ideia de ter lá 2 milhões de pessoas circulando na Península do Sinai. Não existe nenhum registro arqueológico disso. E teria que ter. Porque essa quantidade de população equivaleria a 1/3 de todo o Império Egípcio. Era muita gente para aquela época. Mais até, eu acho que são uns 2/3, assim. Por aí. Não, e 40 anos. A gente não tá falando de 40 dias, a gente não tá falando de 40 meses. Muita gente, né? Sim. A gente tá falando de 40 meses. E outra, a Península do Sinai não tem nada. Não? Não tem nada. Deserto, É deserto. Na época também. Você vê que até hoje o Rodrigo Tripa, ele viaja naquela região para procurar. O que mais ele quer é achar alguma coisa para comprovar a mentira que ele vem falando há muito tempo no Brasil. Não só ele, como vários líderes religiosos aqui. Vocês pensam que eles não viajam para lá o tempo todo? Agora não, por causa da guerra. Ninguém vai, né? Agora ninguém vai, por conta da guerra. Tá entendendo? E é isso, cara. Isso é fato. Você acha que seu Silas Mala Sem Alça, ou Maracutaia, ou Mala Cheia, né? Ou Malacraia, Marco tá lhe enganando. Ou
Marco Feliz Sugando, né? Que são os nomes novos que eu coloco aí. Você acha que se esses caras que viajaram muito para aquela região tivessem uma evidência do que o que eles propagam é pura verdade, eles já não teriam mostrado? Não tem, não existe isso. Deixando bem claro. Então é uma mentira. Vamos dar continuidade aqui. Provavelmente deserto. Então, porque essa é uma grande questão. Porque, por exemplo, o pessoal situa com Moisés, né? Com Moisés, não. O pessoal situa Moisés com Ramsés, mas também não tem nada que consiga colocar Ramsés como qualquer. É que alguns tentam relacionar com Ramsés. Tribulações na época de Ramsés, né? Não tem? É que alguns tentam relacionar com o faraó Ramsés, porque no livro de Êxodo a gente tem uma cidade chamada Pi-Ramsés, onde os israelitas estariam trabalhando. Então, para Pi-Ramsés existir, teria que ser depois de Ramsés que desenvolveu essa cidade. Mas tem alguns, até o Henrique fez um vídeo mais recente no canal que eu achei legal sobre o papiro de Púver, né? O Púver, que é alguns que o pessoal tenta, assim, geralmente aqueles que são os cristãos mais fundamentalistas, eles tentam relacionar esse papiro de Púver com as pragas do Egito, mas que na verdade ele não tem relação direta com isso, que é um manuscrito que ele é do século XIII, mas ele remonta ainda a um acontecimento lá do século XVIII, antes da Era Comum. Então não tem nenhuma relação nem com o período histórico de Moisés. Então, é por aí assim. Isso é, então, em resumo, o Moisés que nós temos na Bíblia, libertando 2 milhões de pessoas, ficando vagando 40 anos, não existiu. Não existiu. Mas talvez um líder que libertou, talvez um grupo de pessoas, quem sabe 100 pessoas, ou talvez... Olha o que esse rapaz falou. Vou voltar para mim aqui, ó. Somente para mim. Ele falou, não existiu nenhum Moisés que libertou 2 milhões de pessoas, ou um pouco mais. Porque 2 milhões de pessoas para aquela época, naquele território, 2 milhões de pessoas representam muita gente, gente. Não é fácil, não. Era como se fosse uma China naquela época. Claro que China tem 1 bilhão e mais de 1 bilhão e 700 milhões de pessoas, mas na época de hoje, no seu território. Mas para aquela época, que eles dizem 2 milhões de pessoas, é como se fosse uma população maior do que a China, para aquela época. Aí um homem liberta 2 milhões de pessoas de um país histórico que tem várias documentações de múmias, de acontecimentos históricos, muitas coisas em museus que foram achadas do Egito histórico, e não tem nada que represente e que mostre, que prove que isso aconteceu. Que é uma coisa que poderia estar, com certeza, documentada. Não está nem em Israel e nem no Egito. Não há nada que prove que existiu este Moisés. Ou qualquer um personagem poderoso ali no Egito que tivesse origem hebreia. Cara, a gente mostra isso aqui, as pessoas, os fundamentalistas, negacionistas, criacionistas, fanáticos, religiosos, supostos cristãos, não aceitam. Você pode passar a prova na cara, chegar na cara assim, passar assim na cara. Igualmente pegar um pedaço de papel higiênico e passar na cara, que mesmo assim ele não aceita que aquilo ali é papel. Não tem sentido, não há sentido, mas as pessoas preferem acreditar. Então Bíblia, Conto do Vigário, já estou quase encerrando aqui o vídeo, Conto do Vigário, você só pode ter ela como uma verdade por fé, somente por fé, o achismo, não por prova. E se você chegar para mim e dizer, eu tenho fé, eu acredito e tenho fé que a Bíblia é verdadeira, aí é sua fé. É sua fé.
é apenas uma crença, é um achismo. É isso. Isso não prova absolutamente nada. Como eu posso dizer também, eu não tenho fé nenhuma e não acredito coisa nenhuma que isso seja uma verdade e posso criticar, eu tenho todo o direito de fazer isso. Porque a sua fé contra a minha falta de fé. Mas isso não prova nada, nem eu e nem você. Agora, os anais das histórias, os relatos históricos, vêm provando, são evidências. Você não encontra nenhum documento nem em Israel, em lugar nenhum. Porque a Bíblia foi escrita em 3 continentes, asiático, europeu e africano. Segundo eles, por 40 autores, na média de 1.500 a 1.600 anos. Segundo eles. Não tem nada desses 3 continentes que possa provar que isso aqui existiu. Você não encontra um documento de um personagem que seja semelhante a um atestado de óbito ou uma certidão de nascimento, nem de João, nem de Filipe, nem de Maria, nem de Jesus, nem de Bartolomeu, nem de Paulo, nem de Judas. Nenhum! Não há nenhum documento provando como se fosse uma certidão de nascimento. Se você puxar aqui no Brasil, que é um país para isso, em questão de genealogia, é um país desorganizado, muito mais do que Israel, o país dos judeus, muito mais. Se você chegar e buscar nas histórias passadas a origem de muitos antepassados seus, a partir do momento que o Brasil começou a documentar isso, você vai encontrar que, de fato, os teus avós, bisavós existiram. Se os documentos foram feitos, porque tem muitos locais aí que não tem isso, né? Só que aquela região lá, eles faziam questão de documentar quando alguém nascia e vivia ali como uma pessoa naturalizada daquela região. Como é que você sabe que Jesus era judeu? Como é que você sabe que Jesus nasceu em Belém, da Judéia? Como é que você sabe que Paulo de Tarso, acho que nasceu na Cilícia, mas conviveu em Israel, estudou? Saulo de Tarso, né, para depois se tornar Paulo, estudou em um colégio muito famoso ali em Israel, ali em Jerusalém, com um professor chamado Gamaliel, de história, que era fariseu, depois se torna cristão, e fazia parte do grupo dos doutores da lei. Por que não tem nenhum documento provando isso? Nem em Roma e nem em Israel. Porque é um personagem romano, se você não sabe, criado em Roma. Não tem. Nem no Vaticano você não encontra. Não há nenhuma prova que esses caras existiram. Lá no Vaticano você vai encontrar lá a suposta tumba de Pedro, né, ali em alguma coisa, Pedro, que para os católicos o primeiro papa, mas que ninguém tem certeza, não há nenhuma certeza que Pedro foi enterrado ali. O Paulo, que segundo a história foi decapitado em Roma. Cortaram a cabeça dele. Ah, Paulo. Acreditar nessas coisas e não viver a vida natural é uma burrice, cara. Tem que viver a vida natural. Eu não tô nem preocupado com isso. É uma coisa que eu não me preocupo, é querer provar a existência dessas mentiras. Pode até provar a qualquer tempo a existência de alguém famoso na Bíblia. Eu quero ver provar que é divino, que existe em alguma dimensão. Eu quero ver provar que ressuscitou de verdade. A história da ressurreição de Jesus é uma deslavada de uma mentira, é tão grande, as pessoas não percebem isso. Você pode observar que a multidão só acompanhou Jesus até a cruz. A multidão curiosa, Jesus sobe ali na Via Dolorosa, carregando a cruz, e uma multidão ali vendo tudo isso. Aí quando chega
que ele é crucificado, que ele é tirado e levado para o túmulo, que a parte principal seria a ressurreição dele. Aí o túmulo lá você não vê ninguém, você só vê, pelo texto, 2 soldados e Maria Madalena que ficou lá. Até os discípulos estavam de longe, que nem acreditaram que ele ressuscitou. Que foram acreditar depois da história, que a história continua falando que Jesus apareceu aqui, apareceu ali. Ah! Você acha que se eu na época tivesse vendo esta cena, um Cristo sendo crucificado e as pessoas dizendo que ele ressuscitaria ao 3º dia, eu não ia pernoitar do lado, perto do túmulo ali para ver realmente se alguém ia sair daquele túmulo? Não importa, moço. De perto não podia ficar porque a lei não permitia, mas ficava de longe. Aí some a multidão, some todo mundo, vai todo mundo para casa, né? Terminou o evento da crucificação, todo mundo para casa. Aí depois houve-se o alvoroço que o homem ressuscitou. Putz, grilo. E as pessoas engolem essas histórias. A mesma coisa a história de Moisés. O Moisés bíblico. Até hoje tem arqueólogo lá o tempo todo, religioso, procurando, querendo fazer existir aquilo que não existe para provar e nunca acharam nada. Nada sobre os eventos do Êxodo. Faz a sua análise aí. Um abraço, Antônio Galvão, pilastra da verdade. Eu fui, mas eu vou voltar e eu volto com novos argumentos e novas indagações. Aqui esse canal é um canal que faz você aprender muitas coisas. Pilastra da Verdade.